Deus coloca mandamentos para nós cumprirmos, é para o nosso próprio bem. Amém, queridos? Então os mandamentos são para o nosso bem. E aqui, hoje, nós vamos falar sobre não adorar outros deuses. E está bem claro aqui, que Deus está falando, vocês não farão nenhum Deus para adorar além de mim. A única condição que Ele pede, porque isso é uma grande ingratidão. É muito ruim quando você faz um projeto, quando você investe tempo no projeto que você fez, quando você gasta anos da sua vida ali imbuído em fazer uma determinada coisa, e depois que você faz, vem outro, toma o teu lugar e desfruta daquilo que você plantou. Você investe no relacionamento, namora com a pessoa, ela não tem nada, nem, como diz minha mãe, nem um gato para puxar pelo rabo. Nenhum gato. Aí a pessoa melhora de vida, você vai, ajuda, vocês estão juntos, não sei o quê. Quando chega um determinado momento que a pessoa já chegou no primeiro degrau da vida, já está andando de primeira classe, aí simplesmente, não quero mais você não. É muito ruim isso. Quer dizer, você roeu a carne, você roeu o osso, mas quem vai comer a carne é outro, ou outra. Está amarrado isso, né? Fala assim, está amarrado, está repreendido. Que é isso? Bom, na hora da dificuldade, foi o outro que estava lá, a outra que estava lá. Mas agora, na hora do que está tudo bem, aí todo mundo quer, aí todas querem. Então, a mesma coisa Deus criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra. Deus, Ele colocou, e é muito interessante, né? Se a gente for analisar a anatomia, né? Se a gente for analisar o corpo, se a gente for analisar nervos, se a gente for analisar ossos, se a gente for, não sei se tem algum médico aqui que está se formando médico, tem alguém aqui que trabalha na área da saúde? Não, tem a Pri, né? Então, você começa a ver, quando você estuda esse tipo de coisa, você começa a ver a grandeza de Deus. Você começa a ver que realmente algo muito maior para ter bolado tudo certinho, assim. O homem não consegue imitar. O homem faz o robô, mas robô, não tem alma, não tem espírito. Simplesmente agora os robôs estão tomando as empresas, os robôs estão tomando até as bonecas infláveis agora. Tem gente, esse dia eu vi uma reportagem aí, um cara casou com a boneca inflável, misericórdia. Como que pode, né? Mas não vai substituir a mulher, não vai. A única coisa é que ela vai ficar quieta, só isso. Mas de resto, não substitui. O homem tem a necessidade de acreditar em algo superior. E aí, para a gente entender a idolatria, a gente tem que partir desse princípio. Eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a pensar, e algo me veio assim na mente. Se você pegar um bebê, pensa comigo, eu tenho uma bebezinha de 9 meses, 10 meses, fez 10 meses sábado. Se eu pegar essa bebezinha e eu colocar ela numa ilha deserta, e eu alimentar ela, eu ali fazer ela dar os primeiros passos, depois deixar ela sozinha lá. Imagina, eu vou deixar aquela bebê sozinha lá, para ela crescer sozinha, vou embora. Ela vai ter que se virar, senão ela vai morrer. E vai chegar um determinado momento que o que vai acontecer? Ela vai sentir a necessidade de crer em alguma coisa. Porque todo ser humano tem um espaço dentro de si que Deus colocou de propósito. E é um espaço que só Ele pode preencher. Então mesmo quem não conhece a Deus vai ter essa necessidade. Vai chegar um momento que vai querer descobrir de onde veio. Vai querer descobrir quem fez todas as coisas, quem é o Criador. E aí a gente vai ver, o homem ele está em busca disso. Até hoje a ciência está em busca disso. Não, o mundo foi criado na verdade o Big Bang. Tem alguns que creem no Big Bang, né? A grande explosão que aconteceu, e dessa explosão, pum, tudo surgiu. Meu Deus, de uma explosão. Por isso que a gente nasceu meio desafeiçoado, né? Nascemos de uma explosão. Está amarrado, imagina, né? Tudo nascer de uma explosão. Outros creem no evolucionismo. O evolucionismo o que é?
o homem veio do macaco. Quem já ouviu falar isso? O evolucionismo. Então, a gente foi indo, a gente foi evoluindo, a gente na verdade era um bicho e se tornou homem. Não tem nexo uma coisa dessa, né? Apesar de existirem pessoas aí que estão vivendo ainda, né? Na época dos dinossauros, o homem na verdade está realmente a cada dia parecendo com um animal, cada dia. A gente vê o homem parecendo com um animal, né? A cada dia a gente vê que o ser humano não se valoriza e não valoriza o outro. Isso é coisa de animal. O animal é irracional, ele não pensa. O animal segue todos os seus instintos. Se a cadelinha estiver no cio agora e ela vê um macho no meio da rua, o que ela faz? Ela já vai e os dois ficam lá no meio da rua, um grudado no outro. E não está acontecendo isso com o ser humano? O ser humano também, ele tem um instinto, ele não pensa mais. Ele vai, faz tudo que vem na mente, ele vai e faz. Então não tem nada a ver. A gente tem como pensar, nós temos cérebro, Deus nos deu sabedoria, uma coisa que o animal não tem. Então não dá para comparar. E aí tem outras teorias. Só que todo ser humano tem essa necessidade de crer em algo superior. Agora voltando lá na ilha que eu deixei o bebê, que agora já não é mais um bebê, é um adolescente, e daqui a pouco vai ser um adulto. Ela vai dar um jeito, e uma hora ela vai descobrir que existe um ser superior. E se ela não encontrar e tiver experiência com esse ser superior, o que ela vai fazer? Ela vai criar um Deus para ela. E aí está o erro. Não é errado uma pessoa criar um Deus quando ela não conhece o Deus verdadeiro. Porque ela não conhece o Deus verdadeiro, ela cria qualquer Deus e segue aquele Deus. Mas quando ela conhece, aí está o erro. A pessoa conhece a Deus, o Deus único, Criador dos céus e da terra, que na Bíblia está falando para não colocar nenhum outro Deus além desse Deus, e ela mesmo assim, ela deixa de crer nesse Deus e começa a colocar vários outros deuses para tentar, para esses deuses que ela coloca, para esses deuses resolverem os problemas que ela tem, porque ela acha que um só Deus não vai dar conta, então ela cria outros deuses. Isso daí, com certeza, aquela bebezinha lá que ficou na ilha, ou ela conheceria o Deus verdadeiro, ou ela faria um Deus para ela, porque o ser humano tem a necessidade de se sentir protegido por alguma coisa. O ser humano tem a necessidade de acreditar em algo superior. O ser humano tem necessidade de receber uma porção que não vem da terra, mas que vem de outro lugar. Já diria o Náufrago. Quem assistiu aquele filme, O Náufrago? Já diria o náufrago que criou um Wilson. E ele briga com a bola. Ele consegue brigar com a bola. Ele briga com o Wilson. Os dois brigam. Os dois viram a cara um para o outro. A bola. Coitado desse ator, né? Morreu, né? Não morreu? Tom Hanks morreu? Tom Hanks? Não? Mas estava em depressão esses tempos aí, né? Quer dizer, o Wilson não ajudou ele, né? O Wilson não resolveu o problema dele. Quantas vezes a gente cria o Wilson, a gente cria o Tadeu, a gente cria o José, a gente cria o Pedro, mas esses nomes a gente coloca para tentar suprir um lugar que só Deus pode suprir. E hoje, Deus está nos convidando a nós o conhecermos. Deus está falando, se nós quisermos ter outros deuses, a gente vai ter, mas o desejo dele é que nós não tenhamos outros deuses. O desejo dele é que a gente tenha ele como único e suficiente Deus na nossa vida. Então hoje, eu creio que Deus vai preencher esse espaço dentro de você aí. Hoje eu creio que há uma proteção que vai vir do céu para a tua vida. Hoje eu creio que você vai entender que Ele é a tua cura. Você vai entender que Ele pode libertar. Ele pode quebrar as cadeias. Ele pode afastar o mal da sua vida. Os ídolos não podem nada. E idolatria também não é só você fazer uma imagem de pedra ou de pau. Hoje em dia,
a idolatria criou uma outra forma em que as pessoas acabam se dobrando diante dela. A idolatria hoje, ela é o dinheiro, ela está em forma de dinheiro. A idolatria hoje está em forma de um carro. A idolatria hoje está em forma de uma posição. A idolatria hoje está em forma do poder. A idolatria hoje, ela está em forma de pessoa, porque a gente pode idolatrar até pessoas. Você pode idolatrar, colocar uma pessoa, ter uma pessoa como um ídolo. As pessoas têm os seus ídolos. As pessoas têm os seus ídolos. E o que acontece é, você pode gostar de uma pessoa, você só não pode idolatrar essa pessoa. Você só não pode colocar essa pessoa no lugar de Deus. Porque se você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, Deus vai tirar da sua vida. Deus vai tirar. Se você colocar um carro no lugar de Deus, Deus tira o carro. Se você colocar uma casa no lugar de Deus, Deus tira a casa. Se você se colocar, porque tem o narcisista, se ele se colocar no lugar de Deus, então Deus vai se afastar dele. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou ele governa a sua vida, ou ele é o teu Deus, ou ele não vai estar, ou ele não vai participar. Você vai se encher de deuses. E tem gente que se idolatra mesmo, né? A gente está vivendo na época da vaidade, a vaidade está lá em cima, do culto ao corpo, que todas as coisas são medidas pela aparência, e por aquilo que você tem. Então isso tudo vai fazendo com que o ser humano fique longe de Deus, porque Deus se afasta. Aonde ele não é Deus, ele se afasta. Então que hoje, em nome de Jesus, que você peça para que Deus venha sobre a tua vida e possa verdadeiramente ser o teu Deus, o teu único Deus, o teu único e suficiente Deus. Por isso que na oração, quando a gente faz a oração recebendo Jesus, quem aqui já fez a oração recebendo Jesus no seu coração, como único e suficiente Salvador da sua vida? Se você não fez essa oração, você precisa fazer. Não é porque o pastor está falando, porque a Bíblia fala. A Bíblia fala em Romanos 10:9, se com os teus lábios confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então quem não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador, precisa confessar. Todos nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador, assim também como o batismo. Você que não se batizou nas águas ainda, você precisa se batizar nas águas, porque você está declarando que Jesus é o teu Senhor, que você vai viver uma nova vida com Cristo. O batismo, ele ensina, a água do batismo, ela não purifica fisicamente. A água do batismo purifica espiritualmente e te leva para uma nova vida. Na verdade, quando você se batiza nas águas, quando você se batiza, né, ali é como se você estivesse morrendo e nascendo de novo. Você morre para aquela velha pessoa, para aquelas velhas crenças, você tira todos os outros deuses que você tinha e você fala, agora só Jesus é o meu Senhor. Você confessa com os lábios e você declara ao mundo isso através do batismo. Por isso que a Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo. Então, ou seja, eu confesso com os lábios, eu declaro e com o coração eu creio. Então Romanos 10:9 fala isso. E quando você faz essa oração recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, nós falamos para você dizer assim, Jesus, Tu és o meu único Senhor, único. Único é um. Único é, não há outro. Único é, eu só creio em Ti. O único é, agora eu não vou ficar mudando de religião, porque agora eu encontrei alguém que é maior do que a religião. Eu encontrei alguém que que realmente faz sentido para mim. Eu encontrei alguém que me preenche. Eu encontrei alguém que é superior a mim. Eu conheço alguém que não pecou e ainda morreu pelos meus pecados. Ele é digno de ser o meu Deus. Ele é digno de ser o meu Deus. Diferentemente dos ídolos que eu faço. Os ídolos que eu faço, que eles fizeram por mim. A Bíblia fala no Salmo 115,
que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, tem nariz, mas não cheiram, e nem da sua boca sai palavra alguma. E como que eu vou acreditar nos ídolos? Mas os ídolos foram pessoas boas existem um monte. Pessoas boas, eu também acredito que existiram pessoas que foram boas. Você vai dizer que a Madre Teresa de Calcutá não foi boa? Você vai dizer que essas pessoas, né, que fizeram um bem, que foram beatificadas e tal, foram pessoas especiais, foram pessoas boas? Maria, mãe de Jesus, foi boa, foi ou não foi? Foi, ela teve Jesus. Se não fosse ela, como Jesus ia nascer? O próprio Deus visita ela e fala: tu és bem-aventurada entre as mulheres, você foi agraciada. E ela falou o que para o Senhor? Cumpra-se em mim, ó Deus, a tua vontade. Por quê? Porque na verdade ela só foi um instrumento para ter aquele que iria salvar, mas ela não salva. Tão real isso que lá em João capítulo 2, leia João capítulo 2, na festa, no primeiro milagre de Jesus, na festa de casamento, que a mãe dele vem e fica ansiosa e fala: filho, faz alguma coisa, faz um milagre. E ele fala o que para ela? Mãe, calma. Sabe mãe desesperada? Mãe quer as coisas na hora, mãe já fala, né, fica dando ordem, vai tomar banho, vai não sei o que, vai lá. Mãe, calma. Aí ele fala: multiplica, filho, você tem poder para multiplicar o vinho. Então, se ela fosse santa no sentido de ser uma deusa, né? Ela não ia ela mesma multiplicar o vinho? Sim ou não? Se ela tem um poder que todo mundo confere a ela, por que ela não multiplicou o vinho? Por que ela falou: Jesus, o vinho? Porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus. Então Maria, ela foi uma pessoa boa, Maria foi uma pessoa especial, mas nós não podemos dobrar o nosso joelho para Maria. Não pode dobrar o seu joelho para Maria, você só pode dobrar o seu joelho para Jesus. Porque se você dobra o seu joelho para Maria, você acaba quebrando esse mandamento aqui, você acaba tendo outra deusa. Então aqui no Brasil é Aparecida, é Maria, lá em Portugal é Fátima, eu tive em Portugal, tem um templo lá de Fátima, que é maior que esse de Aparecida aqui, é maior. Então geralmente são deusas mulheres. Então muitas vezes a gente, por não conhecer a palavra, a gente acaba pecando contra Deus, achando que não, mas a gente precisa pedir para Deus o entendimento, para que a gente não venha pecar dessa forma, porque vou falar uma coisa para você, escuta o que eu vou falar agora. O pior pecado que tem é a idolatria. Todos os pecados Deus perdoa, todos. Mentira, Deus perdoa, não que Ele goste, mas Ele perdoa. A pessoa vai lá, bebe, né? Está viciada, Deus perdoa se ela se arrepender. O outro está viciado na droga, Deus perdoa. O outro vai lá, até traiu, vixe, misericórdia, Deus perdoa. Mas a idolatria, Deus não perdoa, a não ser que a pessoa se arrependa mesmo e tire os ídolos. Por quê? Ela saiu debaixo da cobertura de Deus e ela se colocou debaixo da cobertura de outros deuses. É como se você estivesse traindo a Deus. Você está traindo a Deus, você agora tem outros deuses. Eu lembro, eu contei para vocês, teve uma época lá na minha casa, minha mãe estava, a gente estava na época do frango, só tinha frango. Misericórdia, tinha tanto frango que a gente não aguentava mais comer frango. E aí a sogra da minha mãe veio e falou assim: Tânia, pega esse santinho aqui, e deu um santo para ela. Pega o santo aqui, coloca lá que você vai ver. Acho que era São Judas, não sei se era São Judas. E ela pôs lá. Era São Judas Tadeu, era isso mesmo. E ela pôs lá. E eu ia para a igreja, e aí minha mãe, poxa, conhece a Bíblia, assim, conhece a Bíblia, né? Foi ensinada segundo a Bíblia, mas estava lá, porque na hora do desespero você começa a clamar tudo quanto é santo. Aí ela, toda noite, ela ia lá, acendia a vela. Só que ela dorme no sobrado, era um sobrado lá na casa dela, sobrado. Então ela subia para dormir, eu chegava da igreja e via lá
o santo com a vela. Aí o que eu fazia? Apagava. Aí ia dormir. Aí de repente ela descia lá, porque ela ia pegar café. Aí ela via, parece que eu acendi a vela, mas a vela apagou. E acendia a vela de novo. Aí eu ia lá. Aí ela descia e falava, mas que vento que é esse que está apagando a vela do meu santo? E era eu que estava apagando. Aí é engraçado que se o santo é tão forte, como é que ele não mantém nem a vela dele acesa? Qualquer um vem e apaga. E aí depois ela viu que não adiantou nada, devolveu o santo. Falei, se Deus não fizer, não tem santo que vai fazer, meu irmão. Como a gente sempre fala, né? Se você pode falar com o dono, por que você vai falar com o gerente? Sim ou não? Você vai falar com o gerente? Você vai falar com o vendedor? Fala com o dono. E Jesus, ele deu acesso ao dono de tudo. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Antigamente era só um sacerdote, uma vez por ano, que podia entrar no santíssimo lugar. Mas hoje, em Hebreus fala que o véu foi rasgado e todos os dias nós podemos entrar nesse lugar e falar diretamente com Deus. E aí você fala diretamente com Deus, em nome de Jesus. Porque o único intermediário hoje entre Deus e você se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus. Por isso que ele falou em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta querer ir por outra pessoa. Não adianta querer ir por outro caminho. Ele é o único caminho. Então hoje, o que você vai fazer? Primeiro, você vai tirar os ídolos da sua vida. Tira os ídolos da sua vida. Fala, a partir de hoje só Jesus é o meu Senhor. E Ele é suficiente. E a partir de hoje eu quero declarar, todo o vazio do teu peito vai ser preenchido. Todas as áreas da tua vida, ainda que você esteja em guerra, o Senhor vai colocar em você as estratégias para você vencer essas guerras. Ele te será suficiente. Eu profetizo em nome de Jesus. Ele te será suficiente. 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 Você, a Bíblia fala lá no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confio no Senhor. Alguns encurvam-se e caem, mas aqueles que confiam no Senhor estão de pé. E hoje Deus está falando, confia nele. Ele está falando para você como falou para Israel: Israel, tire os deuses do meio de vós, deixa eu ser o Senhor, deixa eu governar, deixa eu ser o teu Deus, deixa eu te abençoar, deixa eu voltar da chuva para você. Porque Baal, que foi o Deus que o Israel começou a servir, ele sabe o que significa Baal? Deus das alturas. E Deus das alturas significando o céu que abria e trazia chuva. Mas Elias veio e falou assim: só o Senhor é Deus. Declara 3 vezes, fala assim: só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E os profetas de Baal falaram: não, Baal também é Deus. E Elias falou: então quem for Deus vai responder com fogo. E aí ele fez o desafio. Vocês sabem o que aconteceu. Eles ficaram a noite inteira clamando para um Deus mentiroso. E quando eles terminaram, Elias falou: agora eu vou clamar para o Deus verdadeiro. E ele clama, e a palavra fala que na hora que ele clamou, ele fez um altar. E na hora que ele clamou, veio um fogo do céu, consumiu água, consumiu lenha, consumiu o holocausto, quase consumiu o profeta. Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. E hoje Ele está aqui para se manifestar na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu profetizo, você vai ter uma experiência com Deus. Moisés cresceu com os deuses do Egito, irmãos. Moisés cresceu crendo em Ramsés. Ramsés não aceitava que adorasse a outro Deus a não ser a ele. Ramsés primeiro. Ramsés falou: ninguém serve a outro Deus aqui no Egito. Mas Moisés falou: como que um Deus que se diz Deus escraviza o ser humano?
Esse cara não é Deus coisa nenhuma. Então eu vou, se os israelitas falam que há um libertador, eu vou atrás desse Deus. E ele sai, larga tudo no Egito, e ele vai embora atrás desse Deus desconhecido. E demorou muito tempo, 40 anos, que Deus não falou uma palavra. 40 anos que ele ficou procurando, 40 anos que ele clamava por respostas. Ele 40 e o povo de Deus 430. 430 anos sem Deus falar. E Moisés 40 anos sem conhecer. Até que uma ovelhinha do rebanho se perdeu e subiu no monte Sinai. E quando ela se perde, Moisés vai atrás dela. E lá no monte, Deus tinha preparado uma visão que iria mudar a vida de Moisés. E eu declaro em nome de Jesus que você vai, às vezes você vai perder algumas coisas. Às vezes Deus vai permitir que você tenha algumas perdas na sua vida. Para quê? Para que você possa ter a maior experiência da tua vida. A experiência com o Deus de Moisés. A experiência com o Deus do Sinai. A experiência com Deus que apareceu numa sarça ardente ali para Moisés, e Moisés ficou tão abismado com aquela visão, e ele disse: eu estou em terra santa, e o Senhor fala para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Você conhece um Deus santo, você conhece um Deus vivo, e eu vim aqui dizer que nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que fala, nós servimos a um Deus que toca, nós servimos a um Deus que intervém. Oh, aleluia! Eu estive agora lá no hospital municipal do Tatuapé, saí mais cedo do serviço, fui direto para o hospital, porque tem um homem lá, que ele está com a perna, ele está com a perna consumida, parece uma lepra, está consumido toda a carne dele, está em ferida, está em carne viva. E eu fui no carro orando e falei: Deus, eu não tenho poder para curar esse homem. Deus, eu sou pecador, mas se o Senhor pôr as mãos, o Senhor pode restaurar a perna dele. E eu subi lá, e ele está magro, eu visitei ele 2 vezes já. Ele está magro, ele está triste, ele está sem esperança. E eu falei para ele: Senhor Benedito, eu não posso te curar, mas Jesus Cristo pode te curar. Porque a minha Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu creio que Ele pode restaurar a tua perna. E eu creio que Ele vai vir aqui dar o testemunho. Eu creio, irmãos. Porque enquanto houver 1% de chance, para Deus tem 100% de chance dEle fazer um milagre. E eu quero declarar em nome de Jesus: assim vai ser na tua vida. Você vai conhecer o Deus que age, você vai conhecer o Deus do impossível, você vai conhecer o Deus como Moisés, que abre o mar e faz um povo passar no meio do mar. Você vai conhecer o Deus que manda pão do céu, você vai conhecer o Deus que cura enfermidades, você vai conhecer o Deus que cura água, você vai conhecer o Deus que todas as pragas, as 10 pragas do Egito entraram na casa dos egípcios, mas na casa dos israelitas não entrou nenhuma, porque na porta da casa de cada israelita tinha a marca do sangue do Cordeiro, na representação do Filho de Deus Jesus Cristo, que morreu e derramou o seu sangue pelas nossas vidas. E os egípcios ficaram sem luz, ficaram em trevas, mas na casa dos israelitas tinha luz. Os primogênitos do Egito todos morreram, inclusive o filho de Faraó, mas os filhos dos israelitas permaneceram vivos. Esse é o Deus vivo que fala. Esse é o Deus que Ele guarda a tua vida e você nem vê, mas Ele te guarda. Ele põe anjos ao teu redor todos os dias para te guardar. Ele te sustenta, Ele é a tua força, Ele é o teu fôlego, Ele é a tua esperança. A partícula dele em você faz com que você não desista. A partícula dele em você é maior do que a tua própria força. Porque quando a tua força acaba, a força desse Deus começa. E eu estou aqui para dizer: esse Deus que nós servimos, Ele é o maior de todos. É o maior de todos. Ele é o maior de todos. Ele é maior que Maomé. Ele é maior que qualquer Deus feito pela mão do homem, porque todos os deuses feitos pelas mãos dos homens precisam ser carregados, mas o Deus que nós servimos nos carrega no colo. E hoje o Senhor está te falando:
para de carregar os teus deuses e deixa eu te carregar no colo. Você vai conhecer, olha que Deus está falando, você vai conhecer o meu poder na sua vida. Você vai conhecer a provisão desse Deus na tua vida financeira, porque Ele é chamado Jeová Jireh, Ele está aqui nessa noite. Ele é chamado Jeová Jireh, é o Jeová Jireh que traz o cordeiro, que traz a provisão. Ele é o Jeová Jireh que traz o suprimento nas tuas mãos, e te tira das dívidas, e que limpa o teu nome, e que te dá honra, e que tira o pobre do monturo, e faz assentar entre os príncipes. É esse Deus que multiplica o pão na mesa do faminto, é o Deus que abre a madre da mulher estéril, igual a moça que veio fazer a nossa fachada aqui, entrou aqui toda incrédula, o meu sonho é ter um filho, mas eu já desisti, e o marido dela, amor, já desistimos, bem na igreja, e na minha frente, eu conhecendo um Deus que eu conheço, eu falei para ela, para você é impossível, mas eu profetizo, daqui um ano, você vai entrar aqui com um filho. Mas o médico falou que as minhas trompas estão amarradas. Eu falei, então eu conheço Deus que desamarra a trompa. E sabe o que aconteceu? Depois de um ano, ela entrou aqui com uma menina linda e nós consagramos no altar aqui. Porque Deus que abre madre está aqui. Irmãos, para terminar, eu estou terminando. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui nesse prédio. Nós viemos aqui no tempo da reforma, nós viemos aqui, nós ficamos quase 6 meses, 4, 5 meses, todo sábado aqui, eu e meu pai, todo sábado, e há quem diga que não pode trabalhar no sábado, todo sábado, e meu pai veio aqui totalmente incrédulo, meu pai veio aqui, e ele falava, nunca mais me chama para essas obras que nunca terminam, eu estou cansado de trabalhar, eu já estou ficando velho, eu não quero mais trabalhar, e ele falava, e eu falava, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Aí, na inauguração ele veio só para fazer uma média, bem no aniversário dele, foi a inauguração do novo prédio, dia 21 de junho, bem no aniversário dele, porque começava na vida dele o novo tempo, e naquele mês, e depois virou o ano, e ele ainda estava longe de Deus, um dia ele vai poder contar aqui, depois virou o ano, ele estava longe de Deus, mas quando chegou no janeiro de 2021, nós tivemos uma conversa, e eu falei para ele, é agora ou nunca? E ele falou, então é agora. E aí começou, se mergulhou na obra. Depois em novembro, durante o ano a gente teve um encontro com Deus, ele foi impactado, se batizou nas águas, e agora ele está aqui, está lá atrás, não perde um culto, porque é o Deus que transforma, transforma tanto, que antes ele gostava de um pagode, agora só gosta do pagode gospel. Eu entrava no carro, ele entrava no carro para buscar ele, para vir trabalhar aqui, aí eu mudava a rádio, né, aliás, eu colocava um louvor, né, para tentar converter ele no caminho, tipo, colocar um louvor, né, ele vai ser tocado, sempre tem essas ideias, né, para converter as pessoas, a gente põe um louvor, o pessoal vai ficar tocado, vai se converter, vai mudar, né, mas ele não dava nem bola para o louvor, aí quando eu colocava um pagodinho, ele começava a batucar no carro, eu falava, meu Deus. Aí, depois que ele se converteu, um dia eu fui buscar ele, e sem querendo, estava na Nova Brasil, 37.9, né? Eu estava escutando música popular, eu falei, tem música boa, né? Djavan, a gente chorar os amores, né? Da vida, tinha brigado com a Fran, a gente, né? Escuta. Aí na hora que ele entrou no carro, ele ouviu, ele falou, filho, coloca um louvor aí. Falei, eu olhei assim, falei, nossa, será que é você mesmo? Sabe por quê? Porque Deus transforma.
E eu quero declarar, você vai começar a viver testemunhos de transformação na tua vida, transformação na tua casa, transformação na tua família, transformação na vida dos seus filhos, transformação na vida da sua esposa, transformação na vida do seu marido, transformação nos ambientes que você está. Você vai chegar e os ambientes vão ser iluminados, as pessoas vão olhar para você e vão falar: o que está acontecendo? Você está com um brilho diferente, você está passando a mesma luta, mas parece que você está forte, parece que tem algo poderoso. É a presença de Deus na minha vida, porque antes eu estava lutando sozinho, mas agora tem exército de anjos do meu lado, guerreando junto comigo. Irmãos, eu falo para você, o inimigo não vai resistir ao poder de Deus na sua vida. Escuta o que eu estou te falando, permanece na presença de Deus, o inimigo não pode contra o Deus vivo. Não há encantamento contra Israel, e nós somos o Israel de Deus. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente terminar. A gente vai terminar orando, irmãos. De semana eu termino cedo, eu termino 9h30, já são 9h30. Então eu quero orar para que a gente tire, vamos tirar os deuses. Olha o que me veio na cabeça agora, né? É o Espírito Santo, viu, Paulo? É assim, isso aqui não estava preparado não, olha só. Quando Jacó casou com Raquel, que eles estavam indo embora da casa de Labão, Raquel levou um ídolo e foi debaixo do camelo, colocou na tenda, um ídolo do pai dela, ela levou junto. Deu uma confusão esse ídolo, irmão. Vocês conhecem a história? Deu uma confusão, vocês lembram dessa passagem? Porque o Labão veio louco e falou assim: olha que Jacó trabalhou na minha casa, enriqueceu mais que eu, levou minha filha, ainda levou meu ídolo. Vou lá buscar o meu ídolo, vou matar ele. Chegou lá, falou: você quer arrumar confusão comigo? O Labão, pai de Raquel, você quer arrumar confusão comigo? Jacó falou: não. Por quê? Porque você pegou, tudo que era meu agora, metade é seu, você pegou minha filha, pegou tudo, ainda pegou meu ídolo. Aí ele falou: não peguei ídolo seu, eu só sirvo a um Deus, que é um Deus vivo. Alguém pegou meu ídolo, então faz assim, ó, a barraca que achar o ídolo vai morrer quem roubou o ídolo, vai ter briga aqui. Porque o ídolo, quando o ídolo está, ele só traz confusão, só traz briga. E a Bíblia fala que procuraram, e sabe onde? E Raquel sabia que ia achar, ela sentou em cima do ídolo. Ela sentou em cima do ídolo. E aí, quando o pai dela falou: filha, por que você não sai daí desse camelo aí? Ela falou: não, pai, eu estou naqueles dias, estou menstruada, eu não posso sair. Aí ele não procurou, não achou. Ou seja, se ela soubesse que aquilo ali poderia trazer uma confusão tão grande, acabar com a família dela, ela não tinha pego aquele ídolo e levado junto com ela. Com certeza, depois que o pai dela foi embora, ela se desfez daquele ídolo e falou: quer? Deixa para lá, vamos servir a Deus que é melhor. E Jacó, o nome dele, ele tinha tido uma experiência com Deus em Betel, e Deus mudou o nome dele. Porque quando você tem uma experiência com Deus vivo, ele muda o seu nome, ele muda a sua história. De Jacó, ele começou a se chamar Israel. Por isso que veio o nome do país, Israel. Era Jacó que se transformou em Israel. E eu quero declarar em nome de Jesus que os ídolos não terão poder mais na nossa vida. Ídolo só traz problema, irmão. Quando a pessoa põe o coração no dinheiro, põe o dinheiro acima de tudo. Sabe qual que é o Deus do dinheiro? Deus das riquezas? Mamon. A Bíblia fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou agradar a um e desprezar ao outro, ou desprezar a um e amar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é bênção, mas quando a gente põe o amor ao dinheiro, coloca o dinheiro na frente de Deus, Deus também não se agrada, Deus se retira.